Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas normalmente de segunda-feira eu vou ao Twitter e eu tento buscar assuntos para gravar vídeos no decorrer da semana. Antigamente a gente folgava de segunda, você lembra que gostoso que era, Barros? Nossa, que saudade. Teve a época que a gente folgava no sábado também. Não lembro disso aí, eu nunca louco, tive como isso. não? Folgar Claro no que sábado? teve, era de segunda a sexta. A Sempre gente folgou trabalhei sábado, com domingo. música, bicho. Sempre trabalhei no fim de semana, bonito ali, gostoso. Tô conseguindo folgar no domingo, pelo menos já é alguma coisa. Escala 6x1, 7x0. Trabalhe com aquilo que você ama e você não vai amar absolutamente coisa nenhuma. Esse vídeo não é sobre isso. Duda, pega o assunto, bota ele de volta no meu Twitter. Mostra o meu Twitter na tela, por favor. Você consegue? Normalmente de segunda-feira, no máximo, no mais tardar, às terças, eu costumo ir ao Twitter e eu boto uma postagem relativamente padronizada dizendo o seguinte: estou selecionando assuntos para gravar. Eu jogo a bola pro Twitter, eu jogo a bola para quem me acompanha e as pessoas acabam sugerindo pautas porque muitas vezes eu já tenho coisas na cabeça, eu preparo as pautas com um ou outro site que eu uso, sabendo que vai lançar a treta do momento, esse tipo de coisa, beleza, até aí padrão, mas eu sempre tento me orientar pelo desejo do povo que é a voz de Deus, correto? Então eu vou ao Twitter e falo, e aí turma, tem algum assunto? O que é que eu não estou vendo que só o olho treinado do chat consegue observar? Inclusive, já que estou falando disso, já te deixo convidado para me acompanhar no Twitter também, caso você ainda não esteja fazendo isso. Seria incrível que na próxima segunda ou qualquer outro dia que eu perguntar, você aí, meu querido web espectador, pudesse me sugerir alguma pauta, algum assunto. E normalmente nas respostas, o pessoal manda muito link de vídeo do YouTube, porque eles sabem que a gente faz react pra caramba, é um conteúdo super fácil, super gostoso e preguiçoso de se fazer, então o pessoal manda muito link de vídeo. E hoje especificamente, nesta segunda-feira que gravo, dia 30, último mês de junho, último dia de junho, tem 31 esse mês, Barros? Não, né? Não tem, hoje é o último mês, outro dia mesmo. Último mês do último dia do mês, né? Eu coloquei a mesma pergunta, selecionando assuntos para vídeos. Temos boa semana para todos nós. E uma das pessoas que me respondeu me mandou um vídeo de um canal muito fofinho chamado Cakaiju, que eu nunca tinha ouvido falar, mas vou apresentar para vocês. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e estou aqui com o Kaiju número 8 de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Inclusive, segunda temporada de Kaiju tá chegando, tá preparado, tava gostando, tava assistindo, assistiu a primeira. Essa semana ainda sai a segunda temporada de Dan Da Dan. Não sei se você é muito ligado em animes, você sabe que nós aqui, nerdolas, temos esta vertente, mas não é o nosso eixo principal, mas eu gosto do assunto, eu puxo pra lá, Itacopi pra cá e To Be Hero X pra lá. Ainda essa semana vou terminar Kowloon, vou terminar Lazarus, que eu fiz também. Ouvindo meus filhos fazer barulho pela casa. Tem uma série de assuntos que ficaram pendentes, que serão finalizados, né? Família chegou aqui em casa, a gente trabalha aqui, trabalha em casa. Outra ideia maravilhosa, certo, Barros? Trabalha em casa, no nunca seu... mais você terá paciência. Nunca mais você vai ter casa, que aí a casa é o seu serviço, você trabalha 24 horas por dia. Tô brincando, mas volta pra cá, vem comigo pro assunto, que é justamente o canal da Cakaiju. A gente já vai dar uma olhada, a gente já vai ver inclusive um vídeo inteiro dela na íntegra. Antes disso, um recadinho especial. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiked, e essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite, dá uma olhada como é que foi. Chegou mais uma Creative Box linda, você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiked trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos
Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida, deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de lápis e grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiker. Muito obrigado, incrível editora Cras. Que bom que você recebeu esse recado. Não se esqueça também que entre os dias 16 e 17 de agosto, próximo mês, não, quase o próximo mês, último dia do mês, eu preciso lembrar desse detalhe. No mês de agosto a gente tem um evento muito bacana no qual a Liga Nerdola estará presente em peso. Vai ter eu, vai ter Barros, vai ter a turma toda. Tô falando do Comic Market Brasil, que é o evento do professor Thiago Spiker, justamente pra gente solidificar ainda mais o nosso cenário de quadrinho nacional, mas não apenas isso, uma série de subdivisões. O professor deixou tudo lindo. Se prepara para participar desse evento. Eu sei que tem gente de fora do estado vindo para cá. Barros vai pôr o link aonde, Barros? Desculpe, se vira. O link vai estar na descrição desse vídeo. Maravilhoso, tá bom? Vai se preparando. A gente vai falar sobre o Comic Market Brasil durante todo o mês de julho, porque é muito importante e eu quero te ver lá também. Vai ser uma coisa muito legal. Agora, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos conhecer o canal da moça. E moça, caso você assista esse vídeo, e isso muito provavelmente vai acontecer, porque eu conheço o chat, eu conheço a língua das pessoas na internet, saiba que será um react elogioso, tranquilo. Eu já vi o vídeo, o que eu vou assistir agora junto aqui com vocês, já assisti uma vez, ela manda bem pra caramba na minha visão. A menina, com todo respeito, falando menina porque eu sou velho, tá? Deu uma aula, né? Mandou muito, eu acho que vocês vão curtir o canal, bem legal. Perfeito, então o canal Cakaiju é o canal dessa moça, conforme os senhores podem ver, é um canal relativamente novo, com quase 10 mil inscritos. Quem sabe após esse nosso vídeo aqui ela também consiga bater 10k de uma vez por todas, que é uma marca muito, muito bacana dentro da plataforma que é o YouTube, mas eu acho que é um canal extremamente recente também, tá? Porque ela tem poucos vídeos e o pouco que eu assisti aqui, um conteúdo extremamente based. Então tá vendo o título dos vídeos, ó, estão destruindo a masculinidade dos meninos, cansei de mulheres fortes, autoaceitação, blá blá blá, ó, tem 7 vídeos aqui que você pode maratonar depois. O que a gente vai assistir juntos é o pai ausente, filha perdida, que é um assunto que tem me deixado preocupadíssimo conforme, né, a minha filhota vai crescendo. Por quê? Porque mesmo dentro de casa, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer um bom papel. E claro que quando você tem filhos, isso é uma preocupação extra. Existe toda a questão, chega a ser até um clichê, o fato de que quando a menina cresce sem uma figura paterna, a chance de dar merda é mais de 8 mil, né? Só que assim, mesmo com o pai dentro da casa, mesmo com o pai existindo, digamos assim, a importância do exemplo também se eleva cada vez mais diante, né, de um mundo cada vez mais difícil. Mas eu não quero ficar falando besteira antes do vídeo dela, não. Vem ver o que essa moça tem a dizer. Maria Eduarda, você é uma grande editora que me trouxe aqui até o vídeo da Cakaiju, certo, Barros? Você não erra o nome. Você não erra o nick da moça. Desculpa. Obrigado, fui eu que errei. Pai ausente, filha perdida. E aí, galerinha do mal? Antes de começar... Oh, me sinto tão estranho, velho. E aí, galerinha do mal? Um velho de 41 anos. Fala aí, Kaiju. Tô brincando. Cakaiju. Acertei, certo, Barros? Cakaiju. Cakaiju. Vambora. Essa moça aqui, presta atenção, hein? Nesse vídeo eu vou usar muita palavra pai, mas presta atenção, toda vez que eu disser pai, eu tô falando de qualquer figura masculina importante na vida de uma mulher. Pode ser pai biológico, sim, mas também pode ser um avô, um tio, um irmão mais velho, um padrasto decente, até um professor ou mentor. Então vamos lá. Você entendeu o que ela quis dizer, né? Você não vai reclamar falando que é lacração. Pelo amor de Deus, não paga de louquinho na minha seção de comentários, eu te agradeço, ok? A figura paterna, na ausência de um pai biológico, ela pode ser o
ocupada por um avô, por um padrasto, por uma pessoa muito importante. A figura masculina é importantíssima e o ideal é, obviamente, que seja um pai biológico. Só que, meu amigo, você está no mundo real, certo? Você está no Brasil. Olha, o que é um lugar ainda mais difícil dentro do contexto do realismo, da realidade. Por exemplo, o Barros e eu, né? Sempre gosto de nos usar como exemplos. Por quê? Porque somos duas garotas, tô brincando, nada disso. Porque somos duas pessoas que tivemos figuras paternas muito difíceis, ok? Meu pai, ele foi um excelente exemplo para algumas coisas e para outras o pior possível, tá entendendo? E o Barros, de certa forma, também teve lá suas questões paternas, não entraremos em detalhes, senão ele acaba chorando. O Barros é um menino muito emotivo, tô brincando, não é por nada disso, é só para não esticar o assunto. Mas o que acontece? Se você reside no Brasil e tem um pai incrível, saiba que você é uma figura muito sortuda, tá bom? Porque no Brasil, eu não acredito que seja só no Brasil, vai. Talvez o ser humano como um todo, né, no geral, tenha figuras paternas complexas demais. E eu verdadeiramente acredito que no caso das meninas, e a Kaiju vai entrar muito mais no detalhe aí, porque, claro, ela sabe o que ela tá falando, no caso delas seja ainda mais problemático, porque o homem, quando ele nasce sem uma figura paterna dentro da casa, ele acaba amadurecendo e tomando algumas responsabilidades muito antes da idade que deveria. Só que, no geral, isso pro menino, ok? Tem uma série de atribuições que acabam até sendo vantajosas no decorrer da vida, desde que ele sobreviva, né? Desde que ele consiga superá-las. Agora, no caso da mulher, é muito mais, eu acho que é muito mais prejudicial, sabe? Porque a ausência da figura paterna, a ausência da figura masculina, normalmente causa na menina o desespero de procurar por essa figura em outros lugares. E a Kaiju, ela vai falar disso de uma maneira muito mais inteligente e qualificada do que eu tô comentando aqui agora. Mas trocando em miúdos de uma maneira porca, muitas vezes a gente vê a mulherada nova, ok? Desesperada, saindo com todo mundo, e a rapaziada costuma dizer de maneira extremamente maldosa: olha, essa menina só fica por aí atrás de... Podia falar isso, Barros? Que não, eu acho melhor não, né? Desculpa, Duda, bota pino que eu falei. Quando no fundo, ela tá por aí atrás de atenção. Tá entendendo? Deixa a Kaiju falar que eu fico fazendo piadinha e falando palavrão. E a Duda, por favor, me bipa. Mas, escuta isso aqui. Hoje vamos falar de o quão essencial é ter uma presença masculina firme, justa e amorosa na vida de uma jovem mulher. E o que acontece quando isso falta? Legal. Isso aqui não é só minha opinião, tá? É algo já amplamente estudado em psicologia, sociologia e até antropologia. Na construção de caráter de qualquer criança, mãe e pai não são concorrentes, são complementares. A mãe, biologicamente e psicologicamente, representa acolhimento, vínculo emocional, empatia, amor incondicional. Ela ensina a amar sem condições, a entender as emoções, a criar laços. Já o pai, ou essa figura masculina forte, historicamente é quem apresenta a disciplina, a lei, o limite, a proteção e o senso de autoridade justa. Ele é o não que molda o mundo real. Como diz o sociólogo David Popenoy, pais tendem a impor limites mais firmes, o que é essencial para o desenvolvimento de autocontrole e responsabilidade. Antropologicamente, isso faz sentido. Em praticamente todas as culturas tradicionais, a figura masculina tinha o papel de defender, prover e traçar limites. Enquanto a mãe cuida do núcleo, o pai protege o perímetro. Cara, dá vontade de aplaudir um texto desse aí, ô Kaiju. Essa é a diferença de quando você assiste um vídeo com roteiro, ok? Um vídeo que realmente a pessoa pensou e elaborou o texto que ela está proferindo. Essa é a diferença entre o vídeo dela e o meu, que é essa merda de um velho idiota falando besteira em cima, improvisando, fazendo piada sem graça. Você entendeu? Você, olha essa parada, cara, hein? A mãe cuida do núcleo e o pai cuida do períneo. Não foi isso que ela falou, desculpa. Cuida do quê? Esquece isso, presta atenção. Olha essa conclusão aqui, presta atenção. Vou voltar um pouquinho porque a frase é muito boa. Enquanto a mãe cuida do núcleo, o pai protege o perímetro. Você entende o que isso quer dizer? E o quanto isso é
primitivo e ao mesmo tempo tão real e atual. Enquanto a mãe cuida do núcleo, da manutenção, da parte de cuidado mesmo, né? O pai, ele é o trouxa que tá cuidando do perímetro. Ele é o cara que tá fora da oca andando com a lança na mão. É real o que eu tô falando, cara. Isso aqui é sensacional, tá entendendo? A mãe tá dentro da oca fazendo a comida, vendo se a criança tá com frio, se os filhos aquilo, o negócio aqui é colar. E o pai, ele tá literalmente cuidando do perímetro. Ele tá saindo pra pegar a caça, ele tá trazendo pra dentro da... Você tá entendendo? Incrível essa frase, parabéns, Cacá e Ju, vambora. Sarah Hardy, antropóloga, explica... Você percebeu que pelo tempo que eu demorei pra pausar, certo? Fiquei quase 1 minuto, não sei nem quanto tempo que eu ouvi, porque o raciocínio tava 100%. que a criação humana é cooperativa. Olha lá. A mãe sozinha consegue cuidar, mas é o grupo e principalmente os homens do clã que garantem proteção e regras. É isso aí. Quando isso falta, sobra pra menina carregar sozinha inseguranças que não deveriam. É aquela história de que ninguém cria uma criança sozinho. Você já deve ter ouvido isso, inclusive em alguns lugares é culturalmente compreensível, né? E é do entendimento de todos de que a vila, a cidade, o condado é responsável pelas crianças. Tá entendendo? Então os exemplos masculinos e femininos são fundamentais. Deveriam existir. Quando essa presença masculina falha ou some, a menina cresce sem entender o peso do limite e o valor da segurança. Ela aprende a pedir amor em lugares errados. Ah, ela tá por aí procurando pirulito. Lembra que eu falei brincando no começo dessa palhaçada que eu tô fazendo em cima de um vídeo tão legal? Pois é isso que eu estou querendo dizer. Ela não tá aí, ela está encontrando através disso, ela está numa busca de outra coisa, tá entendendo? É que pra atingir essa atenção, às vezes essa proteção, ela acaba no caminho levando pirulito. É terrível, cara. É terrível porque é um caminho degradante, é um caminho horroroso, muitas vezes sem volta, né? Que vai aí deixar a cabeça dela muito pior do que já estava, mas simplesmente isso pode estar acontecendo por conta dessa ausência de figura paterna. Aceita migalhas emocionais e acha que qualquer afeto vale mais do que nada. É isso aí. Por isso, quando eu digo que pai importa, não é romantizar o homem, é reconhecer que ele é peça-chave para que a mulher entenda quem ela é, o que merece e o que nunca deve aceitar. Mesmo porque o homem não quer ser romantizado, ele quer ser reconhecido, tá entendendo? É muito mais importante que a figura, né, que a presença do pai seja reconhecida do que elogiada. Ninguém tá afim desse tipo de sabe? Não é pra glorificar, tá entendendo? Mas o simples fato de você reconhecer que aquele cara tá ali cumprindo o papel dele de maneira tão objetiva, tão específica, já faz toda a diferença. Beleza. Agora Beleza. que você entendeu a importância da figura masculina, Eu entendi, a explicação foi incrível, vambora. falar do vazio que surge quando esse homem não existe de verdade. Exato, esse tal vazio que muitas tentam preencher com... Esquece o que eu ia falar, tá bom? Mesmo porque esse tipo de preenchimento jamais funciona. Pode acreditar em mim, eu tenho um amigo, Barros, né? Já tentou ser preenchido de todas as formas, não foi isso, Barros? Lá ele Promac. Era brincadeira, desculpa. Vídeo sério, vamos voltar pra seriedade, desculpa. Ou existe só de nome, Sim. só para ocupar espaço e sujar mais um prato, mas não cumpre o papel que deveria dentro de casa. É o pai que só serve pra sujar um prato. Olha que ser humano inútil que tá aqui realmente proporcionando uma marca de carbono, a pegada de carbono desnecessária. Tô brincando. E é aqui que nasce o que a galera chama de daddy issues. Daddy Mas que issues. vai muito além de meme ou piada de internet. Ó, e o chat tava fazendo gracinha com isso, viu, Kaiju? Tava falando aqui negócio de daddy issues e tal. Porque, de fato, se você abrir o Twitter, você vai encontrar um estereótipo do pai ausente, né? Da menina que tá ali falando um monte de besteira e propagando os ideais feministas mais radicais e impossíveis de se concordar com. E ela tá lá falando aquele monte de besteira, porra, provavelmente
provavelmente pai ausente. E cara, isso é muito verificável, existe essa palavra, na vida real. Quando você vai ver, de fato, houve um problema paterno grave, a figura não tava lá, é isso mesmo. Daddy issues significa problemas paternos. Sim. Na prática, são como feridas abertas. É isso aí. É quando a pessoa cresce sem a figura masculina e fica sem referência de limite, de afeto equilibrado, de disciplina justa, ocasionando traumas. A pessoa fica sem a noção de limite, sem noção de disciplina e compra um Fusca. É isso que acontece quando a pessoa ela e depois tem troca ele por um Nintendo Switch. daddy issues. Você tá entendendo? Desculpa, Cacá e Ju, eu vou fazendo uma sem gracice aqui, um negócio ali, é só pra... O resultado? Ela vira adulta, carregando essa carência, procurando muitas vezes em parceiros, chefes, amigos ou até em estranhos o tipo de aprovação ou proteção que o pai não deu. O Sim. Journal of Family Psychology tem uma série de estudos mostrando que filhas sem pai presente ou engajado são mais propensas a iniciar a vida sexual mais cedo. Olha que triste. Isso é muito triste, tá? Porque elas estão procurando a figura masculina. E o que é que uma jovem garota tem pra oferecer quando ela precisa justamente de uma figura masculina na vida dela em uma determinada idade que ela já tá ali quase que madura, né? Muitas vezes nem isso, por mais deprimente que seja. E é por isso que você vê a mulherada tão jovem, né? Já partindo pra certas coisas. É terrível, cara. Ter múltiplos parceiros sem vínculo emocional É isso aí, sólido. é isso aí. Repetir relacionamentos abusivos, ter Sim. mais chance de ansiedade, depressão e baixa autoestima. E Sim. isso faz sentido se você olhar pela lente de Carl Jung, o pai da psicanálise moderna, que dizia que a figura masculina constrói o ânimos, o lado masculino do inconsciente feminino. Jung defendia que toda mulher carrega uma imagem interior de homem, formada na infância, principalmente pelo pai. Se essa imagem é saudável, ela sabe diferenciar amor real de migalha emocional. Mas se o arquétipo vem distorcido, ausência, frieza, violência, a mulher cresce normalizando o desrespeito. Ela acha que é normal ser ignorada, É isso aí. maltratada. Ela acha que é normal ser feita de trouxa, né? Porque ela teve uma criação ou com um pai merda ou com um pai ausente, o primeiro vagabundo, né? O estereótipo do maconheiro da rua, que aparece, que parece um pouco mais machinho, que supostamente conseguiria interpretar o galo do terreiro, você tá entendendo? Ela acha Às que é ele, vezes- ela acredita que aquele merda lá é o cara, pois não. Às vezes com mais semelhança com o pai do que ela imagina. Sim, infelizmente, por pior que o pai tenha sido, ela acaba se arrumando um traste que é uma imagem espelhada daquele pai desgracento que não serviu pra nada. Olha que deprimente, cara. Mas é muito triste porque é real, sabe? Quem é que não viu? Você que já tá aí com os seus 40, 30, sei lá, você que já é coroa assim como eu, quantas dessas Mas calma aí, você 30 viu? e 40 já é coroa? Com certeza, acima de 30 anos, balzaquiano, inclusive, já é uma pessoa de quase meia idade. Bicho, se vira, tá bom? Você tá pensando o quê? Se é um molecão de 30 anos, você não é um molecão de 30 anos, você é um molecão de 20, ok? De 30 anos, você já, a criançada te chama de tio. Você sabe do que eu tô falando, porra? Você tá calvo pra caralho, por que você tá de touca? Eu tô, né? Eu sei. Mas eu tenho 41. Veja bem, voltando aqui pra cá, pra nossa calvície e a nossa idade avançada, que é um ponto central da coisa. Lembra quando você tinha 14, 15 anos? Porra, quem é que nunca foi moleque, certo? Você passou por essa fase. Lembra aquela menininha da tua sala que já tava realmente distribuindo mais do que chuchu na cerca? Que coisa horrorosa, deprimente e tal. Na época você não pensava nisso, porque, claro, né? Você tava, inclusive, rezando pra cair um chuchu na tua horta, porque você era um garotinho juvenil, se acabando na p***, com todo respeito, desculpa. Desculpa, Barros, principalmente desculpa a Cacaiju e desculpa a Duda que tá editando, se possível, coloca a pi. Mas você não pensava nessas coisas porque você tinha uma mentalidade de um moleque, inclusive, muito mais imaturo do que a própria menina, que infelizmente já tava amadurecendo da pior maneira e pelo pior trajeto possível. Mas olhando pra trás hoje, né, quem é que não conhece uma menina que naquela época, com 18, 19 anos, pouco depois do período da escola, já
tava com 2, 3 filhos pendurados na teta, uma vida difícil, sabe? Um caminho complicado ou coisa muito pior, sabe? Eu conheci meninas que estudaram comigo, que acabaram se envolvendo com bandidagem, com pessoas terríveis, que partiram, sabe? Por conta dos caminhos que tomaram e tal. Então, tudo isso, tecnicamente, poderia ter sido evitado por uma figura paterna, que nem a Cacaijú descreveu. Não precisa ser o pai biológico, de preferência, claro que sim, mas que houvesse um mentor, alguém que conseguisse conduzir essa menina pelo caminho saudável. E o caminho saudável, bicho, desculpa, independente do que você faz, independente do que você acredita, o caminho saudável nunca vai ser para uma mulher iniciar a vida sexual o mais breve possível com o primeiro vagabundo legalzinho que aparece na rua ou na escola ou em qualquer outro ambiente. Então, quer dizer, essa menina tá absorvendo, né, uma carga negativa, uma experiência horrorosa que vai refletir na vida dela pelo resto da vida, porque não tem como você escapar das suas experiências prévias, a não ser que você, tenha amnésia, né? Bate o negócio a mulher do Adam Sandler lá naquele filme, como se fosse a primeira vez, lembra, Barros? Todo dia ela acorda, todo dia ele tem que contar pra ela tudo de novo que ela não tinha pai. Mentira, eu misturei os dois assuntos aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela não tinha? Não, eu inventei agora. Mas caso você não tenha nenhum problema de memória, você vai carregar, né, pro resto da sua vida, todas essas coisas esquisitas, as experiências terríveis que aconteceram na infância e na adolescência, sabe? E tudo isso poderia ser impedido. Então não é frescura, não é mentira. A Cacaijú tá certa, a figura paterna é indispensável para a formação de qualquer ser humano, principalmente mulher. É isso que eu penso mesmo. Desculpa, Duda, pois não. Atraída, porque o cérebro dela reconhece isso como padrão desde pequena. Sim. E não é só na escolha de parceiro. Essa ferida aparece na autoestima, na carreira, na forma de lidar com a autoridade. Quem cresce com um buraco de figura masculina... Nos movimentos que a pessoa acaba aderindo, né? Nas posturas, nas ideologias, nas intenções políticas. Desculpa, mas tem isso também, sabe? Você vê a menina lá o dia inteiro propagando groselha no Twitter, você vai ver, cadê o papai? Não tem papai, né? Pois é. Pode virar adulta que busca validação em qualquer lugar. Sim. Redes sociais, relações descartáveis, vícios emocionais. É como se fosse um poço sem fundo. Sim. E quanto mais ela tenta preencher esse vazio com gente errada, pior fica. É isso aí. Ou seja, daddy issues não é só frase de zoeira, não. É um alerta. É. Um buraco que, se não for entendido, engole a mulher por dentro. Sim. O pai não precisa ser... É um buraco que engole a mulher por dentro enquanto tem uma galera engolindo o buraco dela. Não devia ter falado isso. Mas o que você quer que eu diga, né? Tendo em vista que, infelizmente... Desculpa. Tentar e dar sermão, ser rude, nem estúpido. A menina aprende observando. É isso. Pelo exemplo, tá? O exemplo arrasta mesmo. Isso é muito verdade. Isso é muito real. Teve uma série de coisas erradas que eu fazia na minha vida, que eu sou um ser humano cheio de problema, defeito, um passado terrível, tudo errado, né? Mas conforme eu fui envelhecendo, teve vícios e coisas esquisitas que eu fazia que eu tive que abandonar, e eu te explico por quê. Quando eu era moleque, eu vi, aí já é a parte dos meus traumas, tá? Quando eu era moleque, eu vi diversas vezes o meu pai fazendo coisas erradas e eu pesquei. Eu saquei o que ele estava fazendo, sabe? Eu entendia o que estava acontecendo. Eu percebia quando meu pai estava traindo minha mãe. Eu percebia quando meu pai estava sendo filha da puta. Eu vi meu pai agredindo fisicamente minha mãe diversas vezes, inúmeras vezes. E isso fez com que eu crescesse com uma raiva e uma mágoa do meu pai, de certos aspectos dele, tá? Que em alguns campos da vida ele foi muito bom. E agora que meu pai e minha mãe já partiram, eu também consigo falar disso com uma certa frieza e uma certa maturidade que apenas o distanciamento dos eventos me permite, sabe? Eu já tô tão longe de tudo isso que aconteceu que eu consigo ver de forma fria. Só que o fato de que quando eu era molequinho, 5, 6 anos, eu já sacava algumas cagadas do meu pai, né? E isso formou a imagem que eu tenho dele até hoje, fez comigo com que a minha pessoazinha, né, quando eu tivesse os meus filhos, morresse de medo de estar cometendo equívocos parecidos ou cagadas esquisitas,
mediante ao olhar dos meus filhos. Você tá entendendo? Eu acabei me tornando um homem melhor, não porque eu sou uma pessoa maravilhosa, mas porque eu morro de medo do que os meus filhos vão achar de mim. Olha que interessante isso, cara, porque isso revela, de certa forma, uma podridão do meu ser, obviamente, né? Mas também revela uma preocupação que eu tenho com relação ao exemplo que eu passo pra eles. Tá entendendo? Porque eu entendo que o que eu fizer agora pode ser fundamental na maneira como meu filho vai tratar a namorada dele, na maneira como a pequenininha, a Sara, quando ela estiver se relacionando, como ela vai tratar, né? Quem ela vai encontrar pra ficar com ela. Tá entendendo? Então eu me cago de medo de que os meus filhos tenham uma imagem horrível, né? Um momento esquisito e tal, e eu acabo... Que loucura, né, cara? Mas é assim que a cabeça do ser humano funciona, sabe? Porque existe uma treta geracional, não é esse o termo? Uma música que a Elis Regina canta e que não foi ela que compôs, mas ela é uma excelente intérprete e na voz dela é a melhor versão possível. Se você não conhece, se chama Como Nossos Pais. E não tem incesto nessa música antes que você faça esse tipo de piada desgraçada e muito divertida. Como Nossos Pais, ninguém tá comendo o pai e a mãe de ninguém, né? É no sentido de a mesma coisa que os meus pais faziam, eu tendo a repetir. E, por exemplo, agora eu vou dar uma passada de pano pro meu próprio pai e por todos os erros terríveis que ele cometeu na vida. Não tô justificando, mas eu tô te mostrando que existe uma tendência do ser humano de repetir uma cagada que ele viu o pai ou a mãe fazendo. Vem comigo. O meu pai, ele testemunhava diariamente o meu avô traindo e batendo na mulher, mãe dele, minha avó. Eu sei que ele teve essa vivência porque a minha avó me contou. Então o meu pai, ele viu o meu avô batendo e chifrando a minha avó inúmeras vezes. Aí você pensa, porra, quando ele crescer ele não vai fazer a mesma coisa. Lê do engano. Porque o ser humano, infelizmente, ele tende a assimilar e internalizar certos padrões e, cara, por mais horroroso que seja, é muito difícil romper o ciclo, romper o elo de crescer e não fazer exatamente a mesma bosta que o seu pai e a sua mãe fez. Você tá entendendo? É muito difícil. Então, o meu pai, por mais que ele tenha sido traumatizado por aquilo, ele cresceu e ele fez exatamente a mesma bosta. Ele repetiu o que o meu avô fazia. E eu vou falar pra você da forma mais honesta e desnecessária possível. Quando eu comecei a namorar, eu tinha uma tendência violenta muito parecida, sabe? Foi foi a baixinha que entrou na minha vida e me botou no meu lugar. Porque, bicho, é inexplicável o quanto que o ser humano como um todo, tá? Ele é estúpido com relação a padrões e ele acaba, principalmente quando é mais jovem, né? E agora eu me refiro aos moleques de fato, aqueles com menos de 20 anos, você acaba quase que inconscientemente repetindo certas atitudes, repetindo certos padrões. Então exige um esforço absurdo para que você se liberte da porra da corrente de não repetir os erros do teu pai, sabe? Os erros do teu antepassado. Você precisa realmente enxergar a porra da floresta inteira, né? Você tem que se desprender de você mesmo e perceber que, cara, meu Deus do céu, calma aí, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, né? Por mim mesmo. Se eu cometer esse erro, não vai ter como justificar. Ai, meu pai e minha mãe faziam Foda-se, pau no seu cu. Você tem que fechar essa porta e você tem que viver a sua vida. Porque, obviamente, que se vitimizar é a coisa mais fácil do mundo. E é aí que eu tiro o pano do meu pai de novo. Acabou, pai? Acabou a festa. Acabou a alegria, ok? Eu entendo que meu avô e meu avó, problema deles. Meu pai não precisava ter repetido o padrão. Ele repetiu porque, presta atenção no que eu estou te dizendo, e se você é 40 a mais, você com certeza vai entender. Mas os de 30 ainda se acha, às vezes não pega certas frequências.
consequências. Mas presta atenção, você precisa de um esforço extra para não repetir instintivamente as cagadas. Porque o exemplo que você recebeu vai te arrastar mesmo sem você perceber. E para você se livrar desse exemplo, você vai ter que ter uma força de vontade absurda. Seu pai é gordo? Você é gordo, né? Presta atenção nas coisas que eu tô falando. Existe uma carga genética, existe uma carga biológica, eu sei. Mas você é um indivíduo e você consegue, tá entendendo? Se libertar em certos níveis, né? Depende. O DNA é uma parada forte, eu sei, tá bom? Mas em certos níveis você consegue. Eu sou, eu tenho todas as piores tendências possíveis que você possa imaginar num homem, ok? Mas eu sou ali, eu tento, né? Não ser escravo do meu próprio instinto. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Desculpa porque eu me alonguei demais. Cacaju. Ele dizia que o modo como o pai trata a mãe é a primeira lição de relacionamento que a filha vai absorver sem perceber. É isso aí. Se ele respeita, protege, cuida, ela vai entender que amor é isso. Segurança, cuidar. A filha e os filhos no geral. Mas claro que pra mulher o exemplo é mais drástico. Por quê? Porque a mulher num relacionamento, desculpa, é um termo antigo, ela é o sexo frágil. Ai, que coisa errada de se dizer. Ela é a parte mais sensível. Ela é a parte que pode ser mais facilmente prejudicada. Não tem como. Reciprocidade. Se ele trai, humilha, é ausente, ela grava que homem é isso. Instável, mentiroso, dispensável. Isso vale também na forma como o pai trata a própria filha. Isso. Se ele dá atenção, protege, ouve, corrige com firmeza, mas com amor. Tudo isso vai formando o limite interno dela. Perfeito. Prática, essa mulher cresce e vai buscar o mesmo tipo de amor que viu em casa. Se o pai foi justo, amoroso e ela não consegue romper o ciclo, tá entendendo? Ela tende a repetir a merda que ela testemunhou dentro de casa. E é muito difícil um ser humano de 14, 15, 16 anos ter essa ciência, ter essa percepção. Ela acha que ela é um indivíduo, que ela tá arregaçando. Eu tô indo eu não vou ficar com a minha família, eu tô arregaçando, eu tô conhecendo uns carinha. Ela tá repetindo a merda que ela presenciou sem perceber. Presente, ela dificilmente vai aceitar o namorado que trate ela como lixo. É isso aí. Vai ter nojo de homem abusivo e de bad boy que faz joguinho emocional. Perfeito. Quer ver? Quantas histórias você já ouviu de uma mulher incrível que fica anos presa num relacionamento tóxico com um cara que trai, some, Você fala assim, por que essa mina tá com esse merda? mente, volta e ela perdoa 50 vezes? Não é porque ela é burra, Por que você acha? por mais que dê vontade de chamar ela assim, né? Não, ela pode até ser burra também, eu não descarto essa possibilidade. Todo ser humano tem, né, mais de um defeito. Mas existe uma carga dramática justamente da primeira infância, cara. De como ela se desenvolveu. Isso existe, isso é real. Porque ela Eu não faço a mínima ideia de qual é esse joguinho que tá passando no fundo, mas parece um Doom meio 3D pixelado. Que jogo é esse, Shine? no fundo ela tá tentando resolver o buraco É uma graça mesmo. antigo. Fazer o homem de hoje dar o amor que o pai de ontem negou. Ou seja, pai presente Warhammer Bolt Gun. O chat é rápido no gatilho. Tomara que seja verdade. não é sobre dar dinheiro, presente caro ou ser amigão permissivo. É isso aí. É sobre ser um espelho de como se ama direito. Tem gente que acha que falar de disciplina masculina é coisa de pai autoritário ou de homem controlador. Não é isso. Tudo que eu falei explica muita coisa, mas não justifica tudo. Chega uma hora que a menina cresce, e aí o buraco que o pai deixou já não pode ser muleta pra sempre. Sim. Se você é mulher adulta, a responsabilidade é sua agora. Ó, perceba que agora ela entrou na parte conclusiva do vídeo, ok? Então ela exemplificou o problema, ela detalhou e ela agora tá dando um caminho. Esse vídeo é muito bom, tá? Ô Cacaju, você é a coisa mais legal que aconteceu no YouTube nos últimos meses. Você precisa saber disso, tá? Muitas pessoas acham que foi o Clube do Macaco. O Clube do Macaco é uma merda, correto, Barros? Isso tem que acabar. É um Já negócio acabou, que né, graças a não Deus. tem futuro, né? Um negócio sem nexo, sem fundamento. Mas esse seu conteúdo é muito legal e dependendo do público que você tá atingindo e você vai atingir, você pode salvar o Priquito
priquito de muitas meninas, tá? Isso aqui é muito bacana mesmo. Parabéns pelo que você tá fazendo. Eu sei que o foco do canal não é esse. É óbvio que ela não tá aqui só pra salvar alguns priquitos. Mas é que, de fato, cara, ela tá entrando num nicho com uma voz boa, com uma voz feminina, um clima gostoso, né? O vídeo tem aquela coisa meio ASMR, que é muito legal. Uma proposta faz sentido? Tratando inteligentemente, com uma visão madura, de um assunto que no meio da molecada, porra, eles não estão nem aí, cara. Isso aqui, né, no geral, é visto da pior forma possível. Muito legal isso. Mesmo sem ter tido pai presente, você pode e deve buscar ser melhor. Tá entendendo? Ó, beleza, você se fodeu, você tem daddy issues, você cresceu sem uma figura paterna, legal, você cometeu uma série de erros e aconteceu um monte de coisa, talvez por conta disso também, beleza. Quantos anos você tem? 18, 19, 20? Tá na hora de superar. Não dá pra ficar se vitimizando pra sempre, ok? Da mesma forma que eu demorei, mas consegui, de certa forma, romper o ciclo, tá na hora de você conseguir tentar fazer o mesmo movimento. Você não pode viver, minha vida, o resto vai ser assim. Não dá pra ser assim até o final. Ser melhor por aqueles que você ama e por você mesma. Sim. Pra não sofrer trazendo pessoas de pouco valor pra sua vida. Estudar, fazer terapia, observar seus erros, olhar pros erros dos outros é um caminho para não se limitar a ser mais uma. Você não é obrigada a repetir a mesma história. E se repete, é escolha sua a partir de certo ponto. Então, se identificou com isso? Beleza, esse é o primeiro passo. Agora vira a página. É isso aí. Aprende, cresce. Tem que seguir a vida, meu filho. Se fortalece seu limite. Não espere nada de quem não tem nada a oferecer. A partir do momento que você entendeu e você identificou a fonte do problema resolvido, certo? Mas isso me machuca muito, isso não tem solução. Não é assim que funciona a coisa. É como ela mesma disse. Poxa vida, procure ajuda. Se for necessário, faça uma terapia. Vê aí o caminho que você consegue para solucionar isso. Certas dores você vai carregar pro resto da vida. E tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Todo mundo, né, se tiver uma sequência de vida relativamente normal, sem grandes imprevistos e problemas muito graves, você vai passar por decepções, você vai passar por trauma, você vai perder pai, você vai perder mãe. Isso é inevitável se a natureza seguir o seu curso normal, que é o certo, que é o ideal. Então aprenda a fechar certas portas, a encerrar certos assuntos, pra você não ter que ficar parcelando e pagando essa porra todo dia, né? Porque senão, mas ontem eu me fudi porque quando em 1930, puta que pariu, sabe? A coisa precisa andar, né? Uma mulher bem informada, com caráter forte, é um filtro natural para lixo emocional. Olha lá. E sabe o que é curioso? Esse tipo de mulher normalmente atrai homens melhores. Caras que não têm medo de compromisso, de responsabilidade, de amar direito. Porque homem decente não teme mulher forte. Olha lá. Ele valoriza. Claro. E se você é homem, pai... O homem decente vai gostar de ter uma mulher incrível e forte cuidando do núcleo, enquanto ele, da melhor maneira possível, vigia o perímetro. Não foi isso que ela falou? Essa frase é ótima, tá? Tio, avô, irmão, padrasto, amigo, seja essa presença. É isso aí. Não importa se você errou antes. Melhor um homem que acorda hoje do que um que some pra sempre. Perfeito. No fim das Perfeito. contas, presença masculina não é só sobre o pai estar na casa, é sobre estar na vida. E isso é uma outra parada que me preocupa muito também, tá? Que além de ter uma filha de 5 anos, eu tenho uma sobrinha de 13. Malandro, a família é uma coisa pra você se preocupar, tá bom, chat? Saiba que todo mundo tem aí alguém, né? Todo mundo tem, pois é. Mas, por exemplo, a minha própria sobrinha, eu tenho certeza, tá? Que eu já falei algumas coisas pra ela com relação à vida. Eu não tô falando de coisas íntimas, tá bom? Eu tô falando de exemplos assim. Olha aquela pessoa lá que fez isso e se fudeu. Sabe por que ela fez isso e se fudeu? Por causa disso e disso e daquilo. Então eu tenho certeza que pra minha sobrinha, eu já falei coisas que devem ter feito ela refletir a respeito da vida, a respeito de caminhos, porque, malandro, hoje em dia, na escola, é a mesma coisa da tua época, tá? Não vai achando que é tão diferente, não. Deu uma piorada? Porra, no geral dá pra se dizer que sim. Mas você sabe muito bem, quando você era moleque, meninada de 13, 14 anos, o que já tinha de urubu fazendo porta de escola? Conhece o termo, não? Molecada de 17, 18, 19 anos, esperando na frente da escola pra ver se... Esse é o barulho do passarinho, quando passa... Como é um barulho de um urubu, Barros?
Esse é o corvo, não é? Como é o urubu? Como é o barulho do urubu? Você não sabe? O urubu não faz barulho. Ah, é silencioso? É silencioso. Mas a molecada fica louca, né? Tentando pegar ali, ó, sabe? É foda, cara. Então você tem que abrir realmente. Não fica esperando, tá? Você que tem filhos jovens aí, filhos novos, não fica esperando acontecer pra ensinar depois. Eu não tô falando pra você ser a Cláudia Raia e dar um vibrador. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas abre o olho do teu adolescente, né? Fala pra ele, ó, isso aqui você tem que ficar esperto porque, bicho, sabe? O negócio aqui é o seguinte, cara, você, menina, né? Não vai assistir esse vídeo porque o nosso canal é mais 18. Mas jovem, adolescente do sexo feminino, a corrida que você enfrenta, menina, é a seguinte, cara. Quanto menos pessoas encostarem em você até os 18 anos, melhor será a sua vida. Foi machista isso que eu falei, né? Isso é a porra da realidade. Desculpa, chat. Peço perdão. Um espelho, porto seguro, guia Mas olha, e acima de tudo, que vídeo maravilhoso. Desculpa se eu me passei. base pro caráter. Se isso fez sentido pra você, Fez. curte, comenta aqui embaixo, Curti. manda pra alguém que tá repetindo o padrão sem Comentei. perceber. Comentei nesse vídeo e parabéns pelo trabalho de novo, Cacaju. Muito legal o seu canal. E se não te fiz pensar, pelo menos te ditei. E se não te fez pensar, pelo menos te irritei. Ela ainda joga aquele charme no final, que é pra você ficar ligado, tá bom? Uma das maiores preocupações que o pessoal teve também no Twitter, quando esse vídeo foi me sugerido, e pelo visto é uma constante no canal da Cacaju, é se ela é ou não é uma pessoa de verdade, porque, claro, né, você viu que a maneira como ela grava as frases tem interrupção ali entre uma frase e a outra. Não sei se porque ela tá lendo o roteiro ou como é que ela grava, não faço ideia, tá bom? Mas despertou em algumas pessoas o receio de que fosse uma IA lendo o texto. E de verdade, do jeito que as inteligências artificiais estão hoje em dia, muito bem que poderia ser, né? Porque afinal de contas a coisa já foi longe. Mas a própria Cacaju, pelo que eu vi, e eu também tive a mesma dúvida, desculpa, ela foi até se você clicar aqui na aba de shorts do canal dela, você vai ver que tem um vídeo dela provando que ela é uma kaiju no mundo real, tá bom? Não número 8, Okay. né? Não de desenho animado, não VTuber e nada disso. Então, ela opta por não utilizar a própria imagem nos vídeos, mas ela é uma pessoa que existe. Olha lá. Tá vendo? Ó, todo mundo duvidando da existência dela e tal, ó. Quem é eu não sei, é uma IA, um canal de IA ter identidade chega a ser irônico, tá vendo? Tá usando é droga, aí você tá usando é droga, tá maluco. Tcharam, constrangedor, né? Tô fazendo isso pela primeira e última vez, porque eu já percebi que isso vai me atrapalhar de fazer o que eu quero aqui, que é me expressar. Então, tô provando que não sou uma IA e também não tô entendendo por que tanto ódio de uma mulher tá defendendo o homem. Eu não sou a primeira e eu não vou ser a Mas última. por que será que tanto ódio de uma mulher tá defendendo o homem? Entre aspas, né? Porque o que ela tá fazendo é uma defesa do ser humano. É que hoje em dia tudo é lado A, lado B, é homem contra mulher e o cacete, esquerda contra a direita. Aquele papo todo de Twitter. Ela tá fazendo uma defesa do ser humano como um todo, porque o que ela prega nesses vídeos que eu assisti até agora é a lógica, né? É o que funciona desde sempre que tá dando certo. Ótimo canal e ela é uma pessoa que existe. Tá cheio de mulher aí com homens incríveis na vida. Olha lá. No meu caso, é meu pai. Ó, que legal, que orgulho pro pai. Parabéns aí, família incrível, tá? E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Um medo do direito autoral, né? Banda Yes. Ending do nosso querido JoJo's. Mas olha, parabéns, Cacaju, excelente o seu canal. Acredito que tenha sido criado há pouco tempo, mas já chegou aqui, Um né? ano. Faz um ano? Sério? Criado sim, mas postando... Eu foi acho que com são freio- poucos dias aí, porque me recomendaram o teu trampo hoje. Parabéns pelo que você tá fazendo. Me perdoa se eu fiz algum comentário sem gracinha demais. Foi a felicidade de ter conhecido aí a tua presença na internet. Espero que você continue criando, que você bata 10k, 20k, 30, 200, ultrapasse todos os canais da Liga Nerdola e se torne uma referência pra garotada juvenil, porque a mensagem que você tá passando, a reflexão é muito boa, beleza? Você, meu irmão, que assistiu esse vídeo, inscreva-se na Cacaju e clica aqui na minha curtida. Claro, deixa o seu comentário. Bacanas reflexões, né? O conteúdo dela é muito bom, principalmente se você estuda inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.